Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui do meu lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta, como está você? E aí, assistidores e assistidoras de filmes e muitos filmes. e outros filmes. E também do meu lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas, como você está? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Seguindo no ritmo das premiações, hoje a gente vai falar do trabalho mais autoral de um dos maiores diretores de todos os tempos. Steven Spielberg chegou para a corrida do Oscar com Os Fabelmans, ficção autobiográfica que revisita sua infância e sua paixão pelo cinema como escape para lidar com a relação complicada dos pais. O diretor finalmente traz às telas esse motivador que percorre toda a sua trajetória, como a gente falou com mais detalhes lá no episódio 28, só sobre a primeira fase do cinema do Spielberg. Os Fabelmans, no entanto, não foi muito bem de bilheteria nos Estados Unidos e vem patinando nas grandes premiações. Uma hora é o grande vencedor do Globo de Ouro, na outra não tá nem na lista final do BAFTA. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é claro, vai focar muito mais no que a gente achou do filme. Os Fabelmans é uma experiência mais legal no cinema ou é melhor esperar sair no streaming? Será esse um dos melhores filmes da vasta carreira do diretor? Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido pra vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. Já falamos demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater os Fabelmans no Meia Opinião. Meia Opinião. Tudo que a gente falou sobre o Spielberg lá no episódio 28, a gente até recomenda que vocês voltem lá no episódio, porque é uma boa introdução pro que é Fabelmans. Quando a gente gravou o episódio do Spielberg, a gente tava vindo com o documentário dele que tem na HBO bem fresco na cabeça. E como a gente tá falando de um filme autobiográfico, ficção autobiográfica, muita coisa que tá no documentário tá ali em Fabelmans, então a gente já vai com uma base legal pra começar a entender por onde Fabelmans vai seguir. A gente até já falou na introdução como a relação do Spielberg com o pai dele percorre todos os filmes dele praticamente, ou a grande maioria dos grandes sucessos dele tem alguma coisa na relação com o pai. Acho que a única coisa aqui que não dá o caráter de autobiográfico é a mudança dos nomes, né? Fora isso, tá muito claro pra todo mundo. A gente que foi ver no cinema, tem uma mensagem do Spielberg antes do filme começar, agradecendo a galera por ter ido no cinema. Ele já fala, não, esse filme é sobre mim mesmo, não tem nenhum mistério, nem nada, é isso aí mesmo. Os Fabelmans pegam uma visão bem inicial da vida do Spielberg e da paixão do Spielberg pelo cinema desde criança, e é mais um daqueles filmes carta de amor ao cinema, né? Um cineasta falando de como ele se apaixonou e de como o cinema foi importante na vida dele, de como ainda é e de como ele entrou nessa carreira. Mas, como sempre, como de praxe aqui, eu não vou começar dando opiniões. Gusta, fala pra gente aí um pouquinho sobre Fabelmans, daquele jeito bem legal assim. Não tem como não ser legal, né, falar de Fabelmans. Gente, eu não quis dar... Porque quando a gente faz o episódio, a gente assiste os filmes, a gente não tende a não comentar lá no grupo do WhatsApp. E esse eu fiz questão de não falar nada que eu senti, nada, nenhum spoiler emocional sobre o que seria o episódio. Mas, ao assim, contrário de nós dois, né? É, vocês são falantes. Vocês entregam tudo, mas tá tudo bem. A gente passa por isso. Eu me debulhei nesse filme. Eu achei, assim, incrível. Eu chorei várias vezes. Todos os atos tinham um espacinho pra eu chorar. Eu acho que no último episódio a gente falou sobre o Guilherme Del Toro e como a gente consegue ver uma carreira sólida do diretor e como um trabalho conseguiu agrupar todas as características e todo o amor que ele conseguiu envolver da equipe, de quem já trabalhou com ele, etc. É muito legal isso, a gente falar em seguida, assim, agora do filme do Spielberg. Reforço isso que o Spielberg falou no começo da sessão. Assista o filme no cinema, porque ele é um filme que fala sobre cinema. Então,
Vale muito a pena ir lá, sabe? Pagar um ingresso e prestigiar a história de um dos cineastas mais importantes, talvez o cineasta mais importante da indústria hoje, vivo. Ele revolucionou toda a indústria e com aquele olhar dele, né? Único de cinema. Um olhar que é muito pessoal, é muito sensível, mas ao mesmo tempo é muito ligado às grandes revoluções que aconteceram. Então, por mais que ele tenha esse jeito particular de fazer cinema, ele olha muito pra indústria. Ele consegue sentir qual é a transformação que vai levar, pra onde o filme dele vai levar, sabe? Os Fabelmans, ele conta a origem de tudo isso, né? De por que o Steven Spielberg é um diretor que tem a visão que ele tem hoje, sabe? O que ele passou pra gente sentir a presença dele em praticamente todas as obras de blockbuster que a gente encontra hoje no cinema. Não é só uma carta de amor ao cinema, é praticamente uma aula intimista de como um diretor nasce, sabe? De como uma grande personalidade nasce. E ele fez isso ele mesmo. É muito louco. Eu não seria capaz de contar minha própria história. É óbvio, né? Não sou o Spielberg. Antes que os nossos amigos cinéfilos que ouvem o podcast morram do coração, gente, a gente aqui tá falando, claro, do blockbuster, né? O Steven Spielberg é o pai do cinema como a gente conhece enquanto indústria. Sim. Nos Estados Unidos. É óbvio que ele não é o maior cineasta de todos os tempos, ele não é o maior gênio de todos os tempos, mas assim, o cinema comercial de hoje, bom ou ruim, críticas ou não críticas a ele, deve muito à fórmula que o Spielberg encontrou pra tratar o cinema como um entretenimento máximo. Trazer a arte, que é a arte mais cara de se produzir entre todas as 7, disparado, e fazer com que ela seja popular, com que ela dê retorno, com que as pessoas vão até o cinema e se encantem com aquela experiência, que o cinema seja acessível, que ele seja fácil. Isso às vezes vem carregado de muitas críticas, especialmente da cinefilia, que entende isso como o começo dos males que tomaram conta da indústria, e eu acho que é uma análise que não pode ser descartada também, é verdade, mas assim, a gente fala isso no episódio de Spielberg, eu acho que é bom falar aqui de novo também, porque isso não diminui a qualidade do Steven Spielberg enquanto diretor, ou a importância dele pra indústria, seja quando ele tava lá fazendo filme independente, seja quando ele virou a maior bilheteria dos anos 90 e mudou a forma como se fazia cinema de grande público, sabe? É bom a gente caracterizar isso. É um cara que tem tem uma grande bilheteria, no mínimo, a cada década, desde que ele começou a trabalhar no cinema. Isso não é pouca coisa, né? Ninguém chega aí do nada. É que, na verdade, o Steven Spielberg, ele não é só um diretor. Ele é um produtor, ele é um produtor executivo, ele é um empresário, ele é muito visionário, sabe? Ele tem várias ramificações da mesma pessoa, e isso tudo partiu de um ponto de vista de cinema muito particular. Então, quando eu falo que ele pode ser um dos cineastas mais importantes vivos hoje que a gente vê, é muito pela rede de trabalho que ele construiu na indústria, sabe? Muito para além da qualidade per se das obras que ele faz. Porque se você for olhar, principalmente nos últimos anos, ele não tem feito, assim, só filme bom, mas ele construiu uma carreira muito sólida a partir de um ponto de vista muito particular de cinema. Então isso caracteriza ele como uma das pessoas top ali de importância na indústria. E por mais que as pessoas venham querer derrubar o trabalho dele como diretor e como visão artística em si, não tem como você derrubar a importância e relevância dos filmes que ele tem na indústria. Então não tem como. Lucas, e aí, Fabelmans? E vale lembrar também que o Spielberg, quando a gente vê esse filme, a gente vê que ele foi o primeiro Instagrammer, o primeiro influenciador digital, que ele filmava tudo que acontecia na vida dele, antes mesmo de existir as redes sociais. Eu acho que é o slogan do filme, né? Registre cada momento. Algo assim. Cara, mas o filme, pra mim, foi uma experiência, assim, muito gostosa de assistir, cara. É excepcional esse filme. Pra mim, já é um dos melhores filmes do Steven Spielberg, disparado, assim, fácil. E é um filme que a gente vê muito, sempre, quando chega a temporada de premiação, tem aquele filme que uma carta de amor ao cinema, um filme que fala sobre indústria e tudo mais. É aquele Oscar bait e tal, só que aqui você vê que ele faz uma coisa muito intimista, assim, muito... que é ele colocando a história dele pra fora mesmo, e ele não fica muito ali focado em entrar no meio da indústria, descrever coisas que acontecem ali no meio. É muito sobre a experiência dele em descobrir o que era cinema, o que levou ele a fazer cinema. É muito sobre a paixão dele, assim. Eu acho que é isso que deixa esse sentimento do Spielberg por trás do filme, deixa o filme tão carismático, assim, o filme inteiro.
Inclusive, o corte do filme é o final do filme, o recorte que o Spielberg faz pra contar a história é todo pré-indústria, né? Quando ele entra na indústria, Sim. o filme acaba. O filme acaba. Todo sobre a relação dele com o cinema antes de o cinema virar um trabalho pra ele, o que é mais impactante, assim, na escolha de perspectiva, sabe? Não é aquela coisa de ficar babando no backstage, igual a La La Land, sabe? Nesse sentido de a gente falar que não é Oscar bait. Ele não tá babando na indústria e na fábrica de sonhos. Ele tá focando em como aquela criança, aquele adolescente sempre interagiu com o cinema. Essa é a grande questão dessa diferença de perspectiva para outros filmes Oscar bait que tratam sobre cinema pra ganhar prêmios. E pra mim isso aí que é o trunfo do filme, cara. É a alma desse filme, é isso. Deixa o filme com essa cara mais fofa. É um filme fofo, assim, de assistir. Não é aquele filme que a gente fica muito assim, apesar de ser o Steven Spielberg, apesar de você falar, nossa, olha a técnica que ele usava e tal, olha os efeitos que ele usava ali, que ele improvisava. Ainda é um filme sobre um moleque, velho, que tá tentando levar a paixão dele pra frente na vida dele, quer que as pessoas levem ele a sério. E é isso, cara. Pra mim é isso que deixa o filme tão bom, assim. E ele faz tudo isso sem ser um Oscar bait. Lucas, você usou um termo bastante informal que é mega adequado aqui, que é, vamos dizer, a fofura do filme, né? É muito curioso, como eu já interrompi o Gustavo pra dizer isso, como a gente fala desse filme logo na sequência de falar de Pinóquio. Porque é muito, assim, um suco da autoralidade daqueles diretores, sabe? Lógico, você fala em trabalho de equipe, tem um monte de gente envolvida, demora muito, demora pouco, mas assim, como aquilo parece ser você pegar toda a obra do cara e espremer pra fazer um conteúdo, assim, que é quase uma homenagem. Eu não falo isso de forma muito direta, porque eu não tô querendo dizer que o Spielberg tá se auto-homenageando. Ele não tá fazendo isso, ou pelo menos não aparenta tá fazendo isso no filme pra ficar se gabando do quão bom diretor ele é, ou de quão apaixonado ele é. Eu não cara, tenho isso que eu gostei também. Ele não faz isso durante o filme. Eu não tenho uma sensação de arrogância aqui em momento nenhum, como não tem lá no Pinóquio. Mas é assim, eu acho muito legal a gente comparar esses dois, mas por uma outra palavra muito importante aqui, que é simplicidade. É impressionante como esses dois filmes, não vou ficar comparando o tempo inteiro, mas assim, como esses dois filmes são muito simples e como eles são muito bons pelo fato de eles serem simples. Como eles não querem inventar a roda, como o Spielberg não quer inventar a roda aqui com Fabelmans, você tem espaço pra sofrer, você tem espaço pra chorar com as brigas dos pais dele, você tem espaço pra penar com a relação dele com o cinema e como ele interpreta a vida, você tem espaço pra sentir o que ele tá sentindo quando ele sofre bullying, ou quando ele tem um problema com a mãe, ou quando ele tem um problema com o pai, ou como ele tá lidando pra reagir com aquilo. Você não tem nada de revolucionário acontecendo aqui, nem em como se filma, nem como se conta a história, mas assim, é essa simplicidade que dá o caráter que o filme precisa pra você ficar completamente imerso nele. Você tem que entender que assim, é uma família comum de classe média alta ali, que viaja muito, que muda de lugar, e é uma família com muitos filhos, que o pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito, e o filme me passa uma impressão meio errada quando ele começa, porque ele parece um pouco comercial de margarina demais, sabe? Tá todo mundo rindo muito, e pulando muito, e dançando muito, e você fica... Nossa, mas... tá um pouco demais, sabe? Tá um pouco bobo demais, assim. Mas na medida que aquela situação vai progredindo, que você vai entendendo quais são as engrenagens que estão rodando ali, você vai entendendo como é a visão daquele filme, o filme vai adquirindo uma profundidade muito grande, sem ter muito overacting, sabe? Não é aquele momento da Toni Collette gritando, é tudo muito sutil, é tudo muito, sabe, verossímil, digamos assim, naquela relação daquela família. E até o fato de o filme parecer um comercial de margarina no começo, é a visão de um menino de 6 anos sobre a própria família, sabe? O filme é até muito mais ensolarado, muito mais iluminado, sabe? A fotografia é mais clara. E como isso vai mudando, né, ao longo do filme, conforme ele cresce. Sim, como a fotografia vai esfriando, não sei se vocês repararam, na medida que ele vai amadurecendo, que ele vai tendo noção de que a família dele é problemática, não é um comercial de margarina, o filme vai esfriando e as relações vão ficando mais profundas. E assim, é difícil também a gente se sentir muito conectado com história de adolescente, porque adolescentes geralmente são retratados no cinema como bichos, né? Como gente sem personalidade, que só reage ao que tá acontecendo em volta, ou tá puto, ou tá mega feliz,
feliz. E aqui é um ponto de vista muito mais sensível sobre isso. Você tem o Spielberg, adolescente, o Sam, né? Tendo que lidar com uma situação que é demais pra ele, inclusive, sabe? O que ele vai fazer ali com aquela informação, com aquilo? Como é que ele vai lidar? Ele vai ficar com raiva de quem? Como é que ele vai ter maturidade pra processar o que tá acontecendo com os pais dele, sendo que ele mesmo não se relaciona com ninguém, sabe? É meio avesso a mulheres quando ele descobre o que ele descobre. Então, assim, o filme é muito cuidadoso nesse sentido de não transformar ele num adolescentezinho raivoso, nem as irmãs, sabe? Em ser verossímil na sua simplicidade. Parece que eu tô sendo muito prolixo pra falar que eu simplesmente, sabe, adorei como ele é conduzido. Gente, esse filme parece pra vocês que ele tem 2h30? Pra mim, de jeito nenhum. Quando o filme, quando o filme acaba, quando o filme acaba, eu olho e falo assim, gente, acabou, mas eu queria mais. Eu fiquei muito com uma sensação de que eu queria mais, cara. Sabe? Eu falei, gente, mas acabou agora que eu quero saber. Vira uma franquia, The Fabelmans 2, The Fabelmans, o inimigo agora é outro, sabe? O inimigo agora é a indústria. Multiverso do de ver de ler uma biografia. A gente já falou isso sobre algum outro filme aqui no podcast. Dá vontade de você sair do filme, comprar a biografia do Spielberg, se eles tivessem montado uma banquinha na porta do Cinemark. Tinha comprado. Sem contar que tem o Paul Dano aqui, né? E é o primeiro filme do Paul Dano que ele não apanha. Não sei se vocês repararam isso. Mas quase. Passou por pouco. Mas quase. Ele apanha da vida só nesse filme. Né? Exatamente. Só da vida. Uma coisa interessante que eu reparei, assim, é que ele trata a criança ali no começo, muito como esse comercial de margarina, da forma como vocês estão falando, mas ao mesmo tempo, conforme ele vai evoluindo, ele é até um pouco duro com ele mesmo. Eu acho que o Spielberg, como ele sabia que todo mundo ia encarar aquele personagem como ele mesmo, né, por mais que ele mude os nomes, e a história é idêntica. Se vocês forem procurar a história do Spielberg, é exatamente a mesma coisa. Então, realmente foi a história dele, aquilo ali. E eu sinto que ao longo do filme ele vai endurecendo a postura da direção com ele mesmo, com o próprio personagem, né, do Sam. Assim como a vida vai ficando difícil e as decisões que ele precisa tomar são difíceis, o filme vai tomando uma postura agressiva com o próprio moleque. E isso é muito bonito no filme, porque é como se fosse uma autoanálise do... mais uma vez, a gente puxando também outro episódio, é como se fosse uma psicanálise, né? Como se ele estivesse puxando os traumas dele e descobrindo por que ele conseguiu tudo que ele conseguiu na vida hoje, né? Diferente de After Sun, que provavelmente foi só ladeira abaixo. Aqui a gente tem o Spielberg com 76 anos, com uma das carreiras mais importantes da indústria. Muito engraçado o que acontece aqui, porque são dois roteiristas, né? O Spielberg raramente escreve sozinho e ele já escreveu muitos filmes com Tony Kushner, inclusive. Mas você sente uma espécie de processo de, beleza, eu quero contar essa história. Inclusive o Spielberg fala por fora que, assim, ele ficou motivado a fazer os Fabelmans porque ele perdeu os pais recentemente, né? Perdeu a mãe e perdeu o pai nos últimos 2 anos, e aí ele sentiu que era o momento. E, na verdade, a mãe dele já falou, essa história que ele conta no filme... Eu acho que a gente pode discutir em detalhes aqui o filme, se for o caso, mas talvez dê pra gente discutir sem entrar em detalhes. Mas assim, o evento que acontece aqui no filme, pra valer, é um evento que faz a mãe dele parecer a vilã da história em determinado momento, mas é uma conversa que ele teve com a mãe e que a mãe falou, nossa, Steven, sabe aquela história lá? Daria um baita de um filme, você deveria fazer um filme a respeito disso. Tipo assim, ele teve uma espécie de aval / pedido da mãe pra fazer o Fabelmans e acabou fazendo só depois do falecimento dela, infelizmente, mas resolveu fazer. E eu sinto muito que é quando o cara senta pra escrever, beleza, eu quero contar essa minha história da minha paixão pelo cinema, como é que eu virei um cineasta, eu quero fazer esse recorte aqui com relação à minha família, mas por quê? Sabe? Por que eu vou contar essa história? Sob qual ponto de vista? Com qual perspectiva? Onde é que eu quero chegar com essa história aqui? E o filme trabalha um pouco com essa metalinguagem, mas eu acho que o que é a grande chave de ele ser tão bom é que o Spielberg não faz um filme muito idílico, sabe? Eu fui para o cinema porque eu sempre fui apaixonado por cinema e por isso eu sempre quis vir para esse teatro dos sonhos e todo mundo pulando e Sea of Stars, Are You Shining Just For Me? Não é essa a ideia. A ideia é assim, gente, eu sou tão apaixonado por cinema que eu não tenho como escapar.
E aí, quando eu tiver um problema na minha vida, qualquer que seja, ou quando os problemas da minha vida forem se acumulando, eu vou me voltar pro cinema. Isso aqui é a minha paixão, mas isso aqui é a minha prisão. Essa relação tá muito colocada na conversa que ele tem com o tio dele, né? Que pra mim é um ponto-chave do filme, assim. É quando, Pra mim o filme vira cenas, a chave. Pra mim é uma das melhores cenas dos últimos 10 anos, assim. Porque o filme tava muito simples, tava muito comercial de margarina, as coisas estão começando a desandar ali, quando a mãe dele perde a mãe, né? Mas aquele filme vira a chave, porque aquele filme é a primeira conversa muito profunda que ele tem, que é a ideia, assim, a arte vai te consumir, você vai ter que fazer escolhas e você, infelizmente, vai sempre escolher a arte. Então é uma pessoa que vai se esconder dos problemas e vai escolher a arte, vai colocar a cabeça na boca do leão, como o tio dele fala. Então, o filme não tem muito essa pegada de tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O filme vai mostrando que o Spielberg faz aquilo porque ele gosta, mas ao mesmo tempo porque ele tem a obrigação de fazer, a obrigação psicológica de fazer. Aquilo é o refúgio dele pra ele fingir que ele não tem problemas, ou pra ele lidar com os próprios problemas. E isso tá colocado de forma muito verbalizada nesse momento, mas tá colocado em todos os pontos do filme, né? Ao invés de ele falar pra mãe dele que ele sabe o que aconteceu, ele mostra um filme pra ela. Então, assim, tudo que ele processa na vida dele até aquela fase, ele processa por meio do cinema. Sim. Então, é um mecanismo de lidar com os próprios traumas. Não só fazer porque eu quero ser famoso, fazer porque eu sou bom. Eu sou bom, mas não é por isso que eu faço. Então, é muito legal essa pegada, assim, porque ela é muito honesta. É uma análise muito honesta de um cara de 70 e tantos anos sobre os 50 anos de carreira que ele tem, cara. Virar e falar assim, porra, ó, é por isso, é isso. Hoje, aos 77, eu tenho a capacidade de olhar pra vocês e falar, olha, é por isso que eu faço cinema. É bonito? É inspirador? É, tanto pra mim quanto pra vocês. Mas eu tenho minhas razões e as minhas razões nem sempre são positivas. Muitas vezes elas são negativas para eu estar fazendo o que eu faço. E essa cena é tão importante, não só dentro da construção do filme, mas ela é importante pra gente ter aquele estalo do porquê o Steven Spielberg é um bom contador de história. É ali que ele determina que a jornada do herói tá sendo de forma genérica, sabe? Por mais que o pano de fundo seja o cinema, o tio dele fala com ele sobre arte de uma forma geral. Então, em nenhum momento tá determinado quem vai ser o Spielberg, em nenhum momento tá determinado quem o Sammy vai ser e qual é a carreira que ele vai seguir. Ele tá fazendo uma escolha entre família e arte, e não necessariamente a arte é denominada, sabe? Não existe um nome para aquilo. Então acaba ficando muito genérico ao ponto que você consegue se relacionar com ele. Porque aí vai pra qualquer pessoa que se sente criativamente desafiada. Qualquer pessoa que em algum momento teve que escolher entre uma amizade, uma família, um parente, etc, alguma coisa, e uma decisão criativa, um emprego novo, alguma coisa do tipo, às vezes essa pessoa vai dar aquele estalo e pensar que aquela pessoa também é ela. E o Spielberg faz isso tão bem desde quando ele colocou um caminhão pra seguir um carro lá, que era a gente, aquele carro, né? No filme O Encurralado, que foi o primeiro longa dele. Então ele é um bom contador de história e ele sabe muito bem fazer a jornada do herói, e aqui nesse filme é o suprassumo disso. É muito delicado, muito sensível, é lindo. Não, e falando em caminhão, né, já vou puxar pro trem aqui, cara. Cara, aquela cena de quando ele é no início do filme ali, de quando ele é moleque, ele tem a primeira câmera, que ele ganha o trenzinho dele, ele quer filmar o trenzinho batendo, igual ele viu no cinema. Cara, eu acho aquela cena ali, o filme já me ganhou ali, naquela cena. Eu acho ela tão bem montada, porque ela fica montando vários pontos de vista, e o ponto de vista do moleque, assim, querendo criar uma cena com os brinquedos dele, e a mãe, assim, bora, vamos lá. Deve ter ficado uma merda aquele filme. E aí ele faz parecer que ficou bonito, porque é o olhar da mãe sobre o produto dele, né? Então ele fez um filme que foi... A mãe deixou de forma, assim, até escondida do pai. Aí depois a mãe dá o aval pra ele continuar a seguir aquele sonho. Então tudo é importante nesse filme. A aprovação que a mãe dele deu desde o começo da carreira dele, né? Que ele era uma criança. E aí isso é confrontado com a ideia de que ele vai perder a mãe dele quando ele descobre a informação ali no meio do filme, né? Que pode acabar com a família dele. Tem toda essa conexão entre como ele começou o trabalho, como ele começou a arte e como isso também está relacionado à família. Como tá tudo junto, como é uma visão muito cinzenta, não tem preto no branco.
E assim, eu vou recomendar de novo o documentário do Spielberg na HBO Max, gente. Só chama Spielberg, é só procurar lá. Porque assim, quando a gente já sabe de alguns caminhos, como o Spielberg ele mesmo falou de algumas coisas, o filme vai crescendo muito quando você já leu alguma coisa a respeito. Inclusive, se tiver com preguiça de ver o documentário, procura na Wikipedia alguma coisa sobre ele, alguma coisa ele falando sobre a relação com os pais e tal. Porque assim, o Spielberg tem uma carreira que por muitos anos foi muito problemática com relação ao pai. Eles trazendo a problemática do pai pra carreira. Tem muitos pais ausentes nos filmes do Spielberg. O próprio ET um enorme exemplo disso, sabe? E como essas crianças têm que lidar com essa família, Indiana Jones e tal. Como essas crianças têm que lidar com essa família desse jeito, uma família quebrada, mas sempre pelo viés de ter um pai ausente, porque o pai dele trabalhava muito fora e depois teve o rompimento. Mas assim, é muito legal saber disso e ver Fabelmans, porque o Spielberg foi muito sensível nessa relação, porque ele foi completamente capaz de trazer de forma muito madura essa relação dos pais dele, muito, muito madura, de entender que não tem culpados naquilo ali, sabe? Isso. Ninguém fez por maldade, ninguém foi escroto, ninguém foi ruim, não eram pessoas que não se gostavam. Mesmo o filme sendo do ponto de vista de um adolescente, ele faz essas decisões cinematográficas de forma muito madura. Então, a tendência que ele tinha quando era novo de culpar o pai de forma metafórica, quando ele traz o pai dele de verdade pra jogo, ele não faz isso. Ele fala, meu pai era um homem bom, minha mãe era uma mulher boa. Eles tinham seus problemas que não tinham nada a ver com a índole deles ou com a relação deles com a gente. Eram coisas que eles tinham que resolver entre si. E é óbvio que isso afetava a gente, mas eles tinham que resolver entre si. Era essa a história. E ele trabalha de uma forma que é raríssima de se ver no cinema, que é você sair desse tipo de situação e falar, não, ninguém tem culpa de nada, não. Ele prende ela não por ruindade, ele prende ela porque era assim que ele enxergava o casamento, porque ele amava ela. E ela se solta dele, não é por maldade, não é porque ela não gosta dele, é porque ela tinha aspirações as quais ela nunca atingiu. Então, assim, também tem o outro paralelo muito importante entre o que o Spielberg tá passando, o Sam tá passando, e o que a mãe tá passando nessa dicotomia família e arte, né? No caso, o Spielberg tá falando do cinema, eu vou ter que mudar toda hora isso. No caso, o Sam tá falando do cinema e a mãe tá falando de amor. Quando a gente fala Spielberg e Sam, é a mesma pessoa. É a mesma coisa, tá? Você assimila aí já. A gente já bateu isso. Porque o Sam tá falando de cinema e a mãe tá falando de amor. A mãe não vai virar pianista, mas a mãe vai ser livre. Vai ser livre pra amar quem ela quiser, do jeito que ela quiser. E aí é como essas duas prisões, a prisão emocional, a prisão criativa, o que quer que seja, elas vão conflitar com a família. E esse paralelo tá sempre em jogo no filme, sempre em jogo. Ao ponto de que, como os dois são muito parecidos, a mãe dele tomando decisões por amor, ele tomando decisões por amor à arte, são eles quem entram mais em conflito. O Sam não entra em conflito com o pai. É uma raridade ele entrar em conflito com o pai. O pai tem uma visão muito pragmática das coisas e é óbvio que pais que têm visões muito pragmáticas com filhos artísticos sempre vai dar conflito. Mas assim, o arranca-rabo que ele tem mesmo é com a mãe. São os genes parecidos. São as pessoas que estão encarando as mesmas frustrações, de certo modo. E aí elas vão refletir isso, se chocando, pra depois se juntarem, né? Depois que as cartas estão todas na mesa, eles vão sentar um com o outro e falar, ó, não, eu te entendo, você me entende, e é isso aí, e vambora, sabe? Vamos lidar com isso. E apesar do pai dele ser esse cara que não apoia a carreira que ele quer, né? Ele quer direcionar ele pra uma carreira ali, vai fazer sua faculdade de engenharia, vai, né, ter um emprego normal. Ele é um pai bondoso, assim, que senta, conversa. Eles têm uma relação tranquila. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como você falou que ele trata tudo isso, toda a relação da família, do divórcio dos pais de uma maneira muito madura. E além de madura, ele trata de uma maneira muito sutil também, cara. Que não tem nenhum diálogo escancarado, nenhuma cena, assim, que tem o Paul Dano chorando e a Michelle Williams desesperada. Não tem, assim. Você tem cenas lindíssimas ali com todos os atores nesse filme, que eles entregam ali atuação, uma cena com atuação assim, muito bem feita, mas nada daquela coisa carregada, dramática. Não tem aquele overacting, sabe? Aquela coisa, o Jack Nicholson contracenando com a Toni Collette, que tá todo mundo fazendo careta e gritando.
Não é isso. São dois atores que já são naturalmente muito contidos, o Paul Dano e a Michelle Williams. O Paul Dano pode fazer overacting quando ele quer, mas ele tem um rosto, uma expressão muito contida. Ele é capaz de fazer esse papel mais pra trás, mais segurando, né? E você tem dois atores que têm muito essa característica. E tem outra coisa, Lucas, nisso que você falou. É porque a perspectiva é dos filhos, né? O Spielberg tá querendo dizer que os filhos não presenciavam essas brigas, esses arranca-rabos mesmo. Porque não é assim, com casais que estão rachando, não é assim mesmo. Eles fazem de tudo pra evitar com que os grandes problemas sejam na frente dos filhos. Então, toda a perspectiva que o corte final do filme tem é uma perspectiva de quem tá sentindo as coisas em volta, mas que não é capaz de dizer qual vai ser o momento que eles vão se separar, qual vai ser o momento que vai acontecer mesmo, sabe? Toda a perspectiva do ponto de vista de crianças em crescimento. E é muito legal isso, porque o filme acaba quando o Spielberg realmente vai entrar na fase adulta. Porque é menos importante ele falar do trabalho dele e mais importante ele falar de como as relações familiares moldaram o que ele faria no trabalho dele, o que ele faria a partir dali, né? Quando chega nesse ponto do filme também, a gente tem o melhor trabalho da vida inteira do David Lynch, que é aqui. Maravilhoso. É a melhor parte do filme. Ai, cara, que delícia. Cara, é muito bom, cara. Ficou muito bom. É muito bom, melhor sabe? coisa que o David Lynch já fez. O Lynch não atua nunca. Só pra falar aqui, gente, o Lynch faz uma participação especialíssima aqui no final desse filme. Não vamos falar quem é. Inclusive, nem o filme fala, né? O filme fala um sobrenome rapidinho lá. Mas assim, o Lynch faz uma participação especialíssima aqui. Eu não sei se vocês procuraram foto depois da pessoa que o Lynch tá fazendo, mas ele ficou muito parecido. Essa escalação, esse casting foi perfeito. Só que assim, o Spielberg teve que convidar 9.560 vezes, porque o Lynch não atua. O Lynch é um velhinho gente boa, mas ele é recluso, ele não põe a cara pra atuar, nem nada, né? O que o Spielberg teve que fazer? O Spielberg teve que ir atrás da Laura Dern, amigona barra musa do Lynch, e falar: Laura, pelo amor de Deus, me ajuda. Esse papel aqui é perfeito pro Lynch, eu já imagino como é que ele vai ficar, mas ele não quer fazer, conversa com ele. E aí as conversas são de que a Laura foi devagar, na maciota, conversando com o Lynch. Ele falou: beleza, eu faço, vou fazer. E aí aparece lá, tipo, 2 minutinhos no filme. E é muito bom, cara, é muito bom. Eu queria ver ele indicado a alguma coisa, sabe? Tá, nessas premiações menores ele foi indicado a algumas coisinhas por conta dessa participação. Eu duvido que vá nas grandes, mas assim, é muito legal, cara, aparecer lá um diretor recluso, um cara que nunca faz nada pra interpretar um diretor muito fechado. Eu demorei pra entender que era ele. Até, assim, quando dá aquele estalo, porque ele tá, assim, bem caracterizado, né? Ele tá diferente. Tá legal ele nesse filme mesmo. Quando eu fui, eu já sabia. Ah, eu não sabia. Pra mim foi surpresa. Eu sabia que ia ter ele, mas assim, a essa altura eu já tinha esquecido, já. Uma das coisas que acho que a gente ainda não falou, pra mim foi... O Lucas até puxou já aí o Paul Dano, a gente falou um pouquinho sobre a Michelle Williams. Eu queria falar um pouco sobre o elenco, principalmente sobre o Gabriel Labelle, que faz o Sammy, né, que interpreta o próprio Spielberg, e as meninas, né, as irmãs dele. Eu queria, assim, dar um parabéns, uma salva de palmas em pé, porque o Spielberg, ele sempre foi, e inclusive ele faz essa brincadeira no filme, ele sempre foi um diretor que consegue descobrir bons talentos. Ele sempre trabalhou muito bem com criança. Sempre trabalhou muito bem com criança e sempre descobriu o brilho no olho ali, né, na atuação das pessoas. E eu acho que nem só isso, tem uma cena que ele dirige uma pessoa, né, que ele coloca a visão de diretor dele sobre como ele mesmo dirige os atores, que é quando ele vai dirigir um menino fazendo o capitão, que teve todos os seus soldados ali mortos do pelotão, e aí ele precisa entregar, assim, eu errei, as mortes dessas pessoas estão na minha mão. E assim, é uns moleque de 13 anos, 14 anos que estão atuando. Escoteiro. Uns escoteiros, uns moleque assim, né? E é após a descoberta-chave do filme, né? Como, na verdade, o Spielberg tá dirigindo, mas ele tá despejando o que tá passando na vida dele na cabeça do ator. Ele descobriu que pra ele passar essa mensagem de como as pessoas devem atuar, ele precisa buscar uma memória que
traz muita dor pra ele, que é um processo também que muitos atores fazem, né? Que é trazer Tem que ter verdade naquilo, né? essa memória que é muito dolorosa pra poder você sentir de fato enquanto você tá atuando. E é muito legal essa consciência que ele tem sobre a própria carreira, sobre o que as pessoas falam sobre ele. Uma coisa que a gente também não falou, mas em nenhum momento o filme é egocêntrico, ele não é um diretor ególatra, e o Spielberg, ele sempre aparentou ser uma pessoa muito fofa mesmo, com relação à própria indústria. Ele é um dos diretores, assim, que tem essa cara, não sei como é, né, no trato, mas ele tem essa cara de ser mais humilde mesmo, de ser um diretor que olha nos olhos, que pra fazer a direção com os atores diretamente, ele tem esse contato. E por exemplo, para você dirigir crianças, você precisa ir lá conversar, passar um tempo com a criança, ganhar a confiança dela. E vai, não dá pega pra ser ET. um Kubrick, né? Você vai trabalhar com um elenco infantil. Take 414. E aí você pega os maiores filmes dele, né? Depois eu comecei a baixar minha bola com o ET, porque a gente tem um episódio sobre Spielberg e eu falei muito mal de ET. E aí eu comecei a reparar que é ali que você estava errado. É ali que dá pra perceber. Primeira retratação do Meia Pantufa. Desculpa, gente. Falei muito mal de ET. ET é só um boneco feio. É um boneco feio e chato mesmo. Não gosto ainda dele, não. Mas tem muita coisa boa ali. É o primeiro filme preferido de muitas pessoas que são fãs do Spielberg. Não é à toa. Ele busca tudo isso que a gente aprendeu ali em Fabelmans. Ele tava já fazendo lá em ET, né? Ele já tava fazendo em Jurassic Park. Esse tato que ele trouxe, assim, de como as pessoas interpretam a própria direção dele. É muito difícil você falar sobre o seu próprio trabalho, sendo um dos diretores mais importantes da história do cinema, sem ser egocêntrico. Entendeu? Põe o Lars von Trier pra fazer um filme desse. Nossa. Cara, eu queria até voltar nessa cena que você falou do adolescente capitão, porque, assim, é um clichê essa história do artista torturado e tal, mas passando aqui pelo ponto principal que faz Fabelmans ser tão bom, é que ninguém trabalha clichês nesse mundo, no cinema, com o Steven Spielberg. Só ele consegue trabalhar clichês e pontos muito repetitivos, com a naturalidade que ele faz, sem suar repetitivo, sem suar forçado. É o que, mas muito melhor. Abafa. Porque o que acontece ali naquela cena, por exemplo? É muito claro, mas é muito claro porque ele mexeu com o seu emocional que o diretor tá despejando ali no ator, sabe? Não tem muito a ver só com como é cortada a cena, não fica passando flashbacks paralelos entre o que o Spielberg tá sentindo e o que o ator tá passando naquele momento. É simplesmente a conexão emocional, que vem uma cena logo atrás da outra e você sente que o Spielberg realmente tá sentindo o que ele tá passando pra aquele ator. Então, assim, é quase uma condução natural, quase como se o diretor te puxasse pelo braço e falasse assim, ó, agora que você viu que o Sam descobriu isso, agora na cena seguinte você vai ver como é que isso vai ser despejado pra fazer o trabalho dele ficar bom. E como isso vai fazer a diferença entre o trabalho dele ser ok e o trabalho dele ser bom. Mas não é uma coisa do tipo, eu gosto de sofrer. Eu acho que essa é a grande questão de não ser um trabalho arrogante, de não ser um trabalho egocêntrico. Se você põe isso na mão do Lars von Trier, ia ser uma coisa super cínica, jocosa, do tipo, não, eu sofri muito na minha vida e por isso eu sou o melhor diretor de todos os tempos. O Spielberg, ele faz um trabalho muito mais sutil, que é o trabalho assim, não, eu tava num momento muito triste, eu tava sofrendo pra caramba, e eu despejei isso no meu trabalho, e o meu trabalho ficou bom por causa disso, mas eu não gosto de ser triste, eu não tô fazendo isso de propósito, eu não tô me martirizando, eu não tô me cortando, não tô me matando pra fazer isso. Isso é uma coisa que é um reflexo natural da minha vida. Quando eu sinto o peso das coisas nas minhas costas, isso reflete no meu trabalho de forma positiva, porque é no cinema que eu despejo as coisas. Então, muito do que vocês estão vendo e vocês estão batendo palma e achando lindo, eu tô sofrendo enquanto eu tô fazendo o processo. Mas não fica uma coisa meio, sabe, do músico, do roqueiro viciado em heroína. Sim. Não é isso. Fica tudo muito leve de certa forma, sabe? Você sente aquele peso emocional, mas você não sente que o diretor tá cagando regra pra cima de você. É o extremo oposto do que acontece em Bardo, por exemplo, que é um filme recheadíssimo. Falei que a gente tava imaginando demais. Tem um aqui agora ali na Netflix. É um filme recheadíssimo de monólogos autocentrados de um cara que
quer dizer que ele é muito inteligente, mas que ao mesmo tempo quer fingir que ele não acha que é muito inteligente, e ao mesmo tempo quer rir das pessoas que criticam ele, mas ao mesmo tempo concorda Coloca com as isso no pessoas que roteiro o tempo criticam todo. ele, e põe isso tudo lá numa bagunça completa, e que soa absolutamente prepotente, e pior, prepotente envergonhada de ser prepotente. O cara faz um filme de 3 horas falando assim, não, eu sei que eu tô sendo prepotente aqui, me desculpa, tá? Por favor. E fica aquela zona, que é prepotente não é, prepotente não é. O Spielberg não passa por isso aqui no Fabelmans. É o exemplo do Deadpool, né, que a gente sempre dá. Eu vou falar que o roteiro é ruim, mas eu vou falar que o roteiro é ruim e vou fazer piada com isso no filme. Ele volta muito nisso. Cara, e o Spielberg, cara, eu concordo muito com isso que você falou, tanto é que o Spielberg, ele faz filmes que sempre vão ter uma mensagem boa, assim, de alguma forma. Claro, ele tem Tubarão, tem os filmes dele, mas assim, Indiana Jones... Não, o Tubarão ET... morre no final. Então, também, E mas a assim... mensagem um é, não filme- confie em políticos extremistas. Então, sempre tem uma mensagem boa no fim das contas. Jogador número 1. Então, assim, Jurassic Park. Então, sempre... e Fabelmans é igual. Então, tô colocando o meu sofrimento, tô colocando todo o meu sentimento pra fora através do cinema, mas transformando isso numa coisa boa, numa coisa leve. Exatamente. Eu só queria fazer uma pontinha aqui antes da gente mudar de tópico, que é, eu não acredito que a gente falou sobre o elenco principal sem falar do Seth Rogen. O que tá acontecendo com o Seth Rogen? Desde quando o Seth Rogen sabe atuar? O que aconteceu com a carreira desse cara que ele resolveu? Eu acho que foi inveja do Jonah Hill. Falou, não, peraí, do Jonah Hill resolveu atuar, eu vou tentar atuar também. Vamos ver o que a gente faz. O Seth Rogen tá incrível nesse filme. Tá incrível. Cara, ele tem tá ótimo. aquela cara de Seth Rogen, né? É o único personagem que faz piada o tempo inteiro no filme, assim como ele é sempre. Mas, assim, tem um negócio diferente ali no personagem dele, sabe? Eu acho que é porque ele tá envolvido em todo o problema, né? Em todo o rolo. Cara, é muito boa a participação dele aqui nesse filme. Eu fiquei muito impressionado. Achei muito legal. Porque Ele tá muito bom. é uma participação discreta, de certa forma, né? Não é uma coisa muito chamativa nem nada. Mas esses trabalhos também são muito... A gente valoriza pouco esses trabalhos, sabe? Mais comedidos e tal. Eu acho que ele tá surpreendentemente bem nesse filme. Eu fiquei muito surpreso. Sim, eu já tinha gostado dele em Pam e Tommy. É ele que narra, né, a série praticamente. A série conta o ponto de vista dele. E eu já tinha gostado muito dele ali, cara. Já tinha ficado surpreso com a atuação dele. Mas em Fabelmans, cara, ele faz um cara mais contido. E quando precisa ali de uma carga dramática, a gente não tem overacting aqui no filme, mas quando precisa ter uma cena mais séria, porque ele é o tiozão da piada ali, né? Ele é o tiozão do pavê. Mas quando precisa de uma cena também. mais séria ali... Você me deu na mão. Não, pra que eu que tô dá até deixa, vermelho. né? Pra pessoa Desculpa. também. Enfim, ele dá conta, ele manda bem. Eu adoro o Seth Rogen em Pam and Tommy, inclusive é ele que vaza a fita, né? Ele que é o responsável. Mas já no comecinho, gente, não é spoiler não. Pode assistir, a série é muito boa. Eu queria falar de um probleminha que eu, particularmente, não gostei, que acontece ali na virada do segundo pro terceiro ato, que é a entrada do high school Não gostei pro também. filme. Eu acho que, assim, ele tinha tantas outras formas pra falar exatamente a mesma coisa. Ele não precisava ter colocado os estereótipos da menina patricinha, do cara do futebol americano, que empurra... Assim, ele é muito bom pra trabalhar os clichês. Eles ficam muito bem trabalhados. Você vê que aqueles clichês estão sendo trabalhados nas mãos de um diretor que vai fazer bom proveito daquilo, sabe? Você sabe que ele tá realmente passando uma mensagem diferente a partir de um estereótipo. Mas é tão chato rever tudo aquilo. Assim, o filme tava indo tão bem, a gente tava entrando na realidade da direção do Sam e como ele fazia, como eram os detalhes. Ele poderia tirar isso da própria realidade que o Sam tava vivendo com relação aos filmes. Eu sei que ele quis, tipo, mostrar que a escola é cruel mas de novo, do mesmo jeito. Paninho aí? Vou passar um paninho aí. Passa uma mop. Passo um mop. Como eu disse, eu não gostei também dessa primeira parte. Eu senti um deslocamento, assim, do filme, sabe? Parece que a história foi pra outro rumo. Ela tava encaminhando pra um lugar e ela Exato. parece que foi pra outra. Mas por que eu vou passar pano? Por conta da emenda que ele faz.
por conta de como essa parte do high school acaba no filme, porque é sensacional. E é também casado tematicamente. E é também casado tematicamente com o que estava acontecendo antes. A gente tem que lembrar que a mudança dele de cidade, com a descoberta que ele fez e tal, é o momento em que ele para de dirigir. Fazer filme, Então, assim, nesse momento que ele para de dirigir, ele sofre do mesmo jeito, ele sofre até mais, porque além de estar sofrendo em casa, ele tá sofrendo na escola, ele odeia o lugar, ele tá apanhando, ele tá naquele draminha lá, eu vi fulana não sei o quê, vi fulana beijando o ciclano e tal, e parou de dirigir, ou seja, ele tá sem vazão. A solução que eu dei já dá errado. Ele tá sem vazão pra aquele problema. Ele é incapaz de lidar com aquele problema. Ele não tem vazão ele não tem lugar pra dar escape pro que ele tá sentindo. E é por isso que a vida dele desanda mais e mais. Que ele fica mais revoltado, que ele fica bravo com o pai, bravo com a mãe. E o que acontece? Quando é que ele emenda isso? Quando ele faz um filme falando daquela experiência pra ele. E aquele final é maravilhoso. E tem uma outra coisa, aquela cena dele com a namoradinha dele é maravilhosa no quarto chama ele pra dela. rezar? É muito chama ele pra rezar. Cara, é muito boa aquela cena. E assim, o Guilherme Del Toro com o cristianismo versus o Spielberg com o cristianismo tá assim, diametralmente oposto, né? O cuidado, o tato, outro nível. Essa parte do filme da praia, que é onde o filme acaba de verdade, né? Aquela parte dele lá morando com o pai um ano depois, é quase um epílogo, assim, né? O filme acaba ali naquele filme do high school. Tanto é que entra o Lynch, né? Então, será que é real? Será que é real ou é um sonho essa última parte desse filme? Então, assim, quando ele faz aquele filme pro final do ensino médio, é onde ele amarra tudo tematicamente. E é onde ele tá falando assim, nesse ponto, com tudo que eu passei, não só com a minha família, mas aqui dentro, é onde eu realmente viro um diretor. Porque é onde eu entorto a realidade do jeito que eu quero. É onde eu consigo fazer o cara mais escroto da minha escola parecer um herói platinado. É onde eu consigo ridicularizar o amiguinho dele se eu quiser. Eu consigo tratar duas pessoas que eu odeio de modos diametralmente opostos, porque eu gosto muito disso e eu sou muito bom nisso. A arte do que eu faço, o jeito que eu tenho de dar vazão aos meus problemas, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Ele tem mais a ver com o jeito que eu quero contar essa história, ou seja, o meu sofrimento me dá a minha criatividade, esse é o ponto central, e eu consigo trabalhar com isso. Isso é o que eu gosto de fazer, eu não vou nunca mais parar de fazer cinema, porque eu só consigo lidar com os meus problemas enquanto eu tô fazendo cinema. Se eu não fizer cinema, eu vou explodir. Então, assim, ele passa por um períodozinho que eu concordo, Gusto, eu acho chato esse começo, ele parece descolado do resto do filme, mas como ele amarra do jeito que ele amarra, aí eu passo um pano total, eu falo, não, beleza, então eu entendi porque que era importante, e realmente era importante você pôr isso aqui. E tem um problema que você falou da estereotipagem, é complicado, porque se a gente tá falando de uma ficção autobiográfica, até que ponto um estereótipo realmente não aconteceu, sabe? Essa é a grande questão. A gente tá na mão dele, né? Exatamente. A gente fica na mão dele. Realmente é estereotipado, mas não foi algo que me incomodou, até porque eu pensei, como o Luiz acabou de falar, até que ponto realmente não foi assim que aconteceu, porque até então a história toda, a gente vê através dos documentários, das falas dele, das entrevistas dele, que realmente as coisas foram daquele jeito, né? Então, quem somos nós pra falar que não foi, que ele estereotipou demais a galera, mas realmente não chega a me incomodar, e eu gosto como ele amarra isso também. Mas a crítica do Gusto, eu acho que não é nem, tipo assim, de não ter sido daquele jeito. É que talvez ele pudesse ter cortado aquela parte, feito de outra maneira, né? Mas é pelo ambiente que é muito... Que é muito já enfadonho, já muito Netflix, sabe? Tanto é que o cinema é isso, né? Você contar as mesmas histórias de formas diferentes e dar sentidos diferentes para essas histórias. Então, acaba que é até um alívio quando acaba e você fala assim, ufa, ele não fez a mesma coisa que todo mundo tá fazendo no high school, né? Exatamente. É legal isso. Dos nossos episódios desse ano, essa vai ser a pergunta mais difícil que eu vou fazer até agora. O que vocês acham de Fabelmans nas premiações? O que você pensa, Lucas? Eu vou responder com o coração na mão, assim. Eu acho que vai passar batido tal qual o Irlandês, viu? Eu acho que vai ser aquele filmaço, assim, do ano, que todo mundo vai fazer referência a ele nas premiações. Pegou aí uns Globo de Ouro, né? Mas, por exemplo, já não tá na lista do BAFTA, e eu acho que vai passar batido no Oscar. Ele provavelmente vai ter muita... Ele vai ser nomeado a muita coisa no Oscar, eu acredito, mas acho que não vai levar nada. E eu gostaria que levasse era quase que tudo.
Ele tem uma direção impecável. Eu acho que realmente eu concordo com o que o Lucas falou lá no começo, é um dos melhores filmes do Steven Spielberg. Tanto é que eu acho os filmes principalmente a primeira geração assim de filmes do Spielberg, ele tem vários filmes mais pipocão assim, né? Ele vai pra parte de fazer filmes um pouco mais autorais, com cara mais de cinema de arte, assim, mais agora no final da carreira dele. Então, esse filme tem um pouco mais da cara dos últimos filmes dele. Então, tem uma concretização de visão, sabe? É tudo redondinho, tudo que ele quis fazer ali foi muito bem executado, não tem nada várzea. A direção dele combina muito, inclusive, com o que ele faz quando ele é criança lá, né? Que é, tipo assim, colocar a câmera filmando um ator e aí os outros têm que correr atrás, depois eles têm que ir pra frente da câmera. Essa coisa meio física da direção. E eu gosto muito. O Spielberg precisava dessa estatueta, cara, porque é muito... Precisava, cara. Eu queria muito ver ele com esse prêmio. Eu acho que de filme não necessariamente, porque essa temporada vai ter muito filme bom. Ainda não sei se vale a pena, mas eu acho que pela direção tinha que levar. Ele tinha que ser ovacionado, assim, sabe? Tinha que ter aquele momento do Oscar que... Se ninguém der um tapa em ninguém, a gente pra ver, assim, com calma as coisas que o Spielberg já fez na carreira dele. Eu acho que precisava de uma ovacionada boa pra ele. Mas eu concordo um pouco, assim, sendo mais pé no chão, eu acho também que ele tem a chance de passar batido. O Spielberg não passa mais por aquele negócio de Oscar honorário, sabe? Por serviços prestados, porque ele já tem 2, então ele não vai ganhar a premiação só por causa disso, sabe? Não é esse tipo de cenário, como aconteceu com o Will Smith ano passado, por exemplo, sabe? Não por isso. E é uma categoria bem apertada esse ano, viu? Vou contar pra vocês. Os Daniels vêm muito forte aí. Esse ano tem o Todd Fields com o Tar, tem o Martin McDonagh com o Banshees of Inisherin. Então vai ser um ano bem complicadinho assim pra direção. Eu não apostaria em nada. Eu tô, infelizmente, mais com o Lucas. Eu acho que vai ser daqueles... Um momento irlandês, assim. Vai ser indicado a 10 coisas e vai ganhar uma. Que triste, né? Tá indo mal de bilheteria, tá indo mal de... Mas pelo menos ele fez o filme, sabe? Tem aquela coisa também. Oscar não define se o filme é bom ou não. A gente gosta da premiação, mas, né? Se não ganhar, foda-se. Mas bilheteria é foda, né? Bilheteria é foda. Bilheteria tinha que ter mais, cara. Bilheteria é meio complicado, porque é o Spielberg, né? Gusta, pantufas. Eu vou pular todos os problemas que eu vi e vou dar 10 cheio, redondo. Sabe a camiseta 10 do futebol americano, do high school? É tão bom ver filme bom, né? Nossa, dá uma alegria. É 10, porque por mais que eu tenha ficado incomodado, como o Luiz falou, o tempo voa nesse filme. E voa não porque ele é curto, voa porque ele é bem feito. E como eu falei também na introdução, é muito emocionante. É um filme que fazia muito tempo que eu não chorava no primeiro, no segundo e no terceiro ato do filme, sabe? Geralmente eu reservo minhas lágrimas, minhas secas lágrimas, 2 ml, pro final. Mas esse filme teve vários momentos emocionantes, até a dança ali da Mitzi, né, que é interpretada pela Michelle Williams, eu achei muito foda, achei muito bem dirigida, é incrível, assim, é muito lindo como surge várias pontas ali, várias insinuações, a preocupação dos filhos, aí já tem uma tensão sexual que cresce, que você começa a descobrir o porquê, pra onde o filme tá andando, é incrível como ele faz... Uma cena simples, um farol ligado, uma mulher de vestido branco e dançando, ser tão linda. É por esses momentos que os Fabelmans é tão incrível, pelo Spielberg conseguir dar uma acalmada no ego pra contar a própria história, sabe? É muito heróico ele ter feito isso, porque se eu fosse o Spielberg eu teria feito o filme mais chato do universo. Eu teria, tipo assim, a minha foto e uma... sabe? Eu ia deixar minha foto por 1 hora e meia. Exatamente, do Nissin Falha. Ele foi muito sensível pra fazer esse filme, é um 10 bem cheio. E que vem a estatueta. 10 pantufas, não existe outra nota possível pra esse filme, gente. 10 pantufas. Cara, eu não consigo achar um defeito nesse filme, nem ali nos estereótipos ali do high school, que eu acho que ele trabalha isso bem, sabe? Os estereótipos estão lá, mas como a gente falou, como as coisas se amarram ali naquele arco, é de uma maneira muito, muito única do Spielberg, assim, de tratar esse tipo de narrativa. Ele consegue transmitir tudo que ele queria aqui nesse filme. É um filme, ao mesmo tempo que é um filme muito fofo, né, como a gente falou, é um filme muito sensível, é um filme
que fala muito sobre a paixão dele do cinema. E eu acho genial, assim, ele começar com aquela cena dele criança, indo pro cinema, assistindo, a gente vê a tela, a gente vê primeiro o que ele tá vendo, depois a gente vê a reação dele e o que isso vai desencadeando na vida dele ao longo do filme. Então eu acho que ele trabalha, como a gente falou aqui o episódio inteiro, ele não é egocêntrico, apesar dele ser um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos e ter ditado aí como são os blockbusters hoje em dia. E ele tá fazendo um filme autobiográfico, falando sobre a paixão dele, falando sobre como ele entrou nesse mundo do cinema, a importância disso tudo pra ele. Não é egocêntrico, é um filme bonito, que dá pra todo mundo assistir e se conectar, até quem não acompanha bastidores. Enfim, é um filme pra todo mundo, é um filme que ele faz com muito cuidado, e ao mesmo tempo que ele trata desses temas que de certa forma vão ficando pesados ali no meio da história, né, porque é a vida dele, né, todo mundo vai ter problemas aí. É um filme muito leve de assistir. Então, cara, eu acho que ele acerta muito, tanto no tom, em como ele monta o filme, a maneira que ele escolhe de levar a narrativa do filme. Então, pra mim, Fabelmans, cara, 10 pantufas. A gente anda leve, bonzinho, né, nesse 2023. É porque o povo tá fazendo filme bom. Só filme bom, né, pô? Só filme bom. Só filme bom mesmo. Lembrando também, você falou do jeito que o filme começa com ele no cinema vendo o trem e o filme acabar com aquele ajuste de câmera maravilhoso, Nossa. né? Aquela piadinha assim. Que lindo, lindo. E essa cena só cortando um pouquinho, essa cena dele indo pro cinema no começo, inclusive é quase uma metáfora, né, que o cinema é um monstro a ser domado, porque ele tinha medo, o cinema pra ele era ele tinha tensão, ansiedade, imediatamente sinto crise de ansiedade, e aí ele foi pro cinema e descobriu a paixão dele, então E continuou tendo medo, essa é a grande questão, né? É uma metáfora. O filme é sobre como, desde a primeira experiência dele com o cinema é uma coisa pra se temer, é uma coisa que é apavorante, ele tem que domar, mas é assim, é a prisão dele, essa é a ideia, é todo o conceito tá amarrado ali, né? Como vocês já devem imaginar, eu vou dar 10 pantufas também. Gente, tira um tempinho aí no dia atribulado de vocês, eu sei que vocês trabalham muito e tal, vai no cinema, se tiver passando na sua cidade, vai no cinema ver esse filme é tão bonito, esse filme é tão incrível, ele é tão emocionante, ele é tão singelo, assim, ele é um dos melhores filmes do Spielberg, ele é um dos melhores filmes do ano disparado, assim, é mais um daquela lista, esse ano a lista tá tão boa, né, que tem vários filmes que se ganhasse melhor filme eu ia ficar ok, assim, o que é um grande perigo, porque deve significar que a academia vai dar o Oscar pro único que não merece, assim, É bem isso. vai pra Glass Onion o Oscar de melhor filme esse ano. Mas assim, é muito bonito o filme, ele é muito bem dirigido, é uma história muito singela, muito bonitinha, ele é bem atuado, apesar das atuações serem bem mais contidas aqui do que a gente tá acostumado. São bons atores fazendo bons trabalhos e é isso, gente, 10 pantufas, vão no cinema ver. Se puderem, vão ao cinema ver. E agora é com vocês. Já assistiram os Fabelmans no cinema? Ficaram mais animados para assistir depois desse episódio? Contem pra gente tudo o que vocês pensam sobre esse filme no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.